Alô Pitoco, então, como a gente tinha prometido, a segunda fase da Revolução Industrial, né? A segunda fase da Revolução Industrial ocorre já no século XIX, né? E ela trata-se, assim, de uma certa forma, da propagação, né, da mecanização da produção por quase toda a Europa, né? Então, França, Alemanha, norte da Itália, outras regiões, né, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, são países que vão também entrar nessa da segunda Revolução Industrial. Só que aí ocorreu um problema, né? Todo mundo produzindo, vão faltar duas coisas, né? Matérias-primas e mercados consumidores. Então a segunda Revolução Industrial, você não pode esquecer isso, coincide com uma coisa, né, uma postura econômica capitalista chamada imperialismo, né, que gerou uma coisa chamada neocolonialismo. Então as nações industrializadas da Europa vão buscar em continentes como África, Ásia e também Oceania esses recursos, criando condições para se consumir os seus produtos manufaturados e extraindo dessas colônias, né, a matéria-prima, não é? Isso levou uma corrida armamentista, né, antes da corrida armamentista, uma rivalidade econômica, uma disputa colonial sem tamanho, né? Apesar da Conferência de Bruxelas de 1876 e posteriormente a de Berlim, um pouquinho mais tarde, dividirem a África e a Ásia entre esses países, dois países que tinham acabado de se unificar, que é a Alemanha e a Itália, saíram perdendo nessa, né? Pegaram as piores colônias, etc. Isso gerou, né, uma situação instável, né? Políticas de alianças começaram a estourar, essa coisa toda, né? E o que vai gerar no futuro um tema que a gente já andou falando aqui na Sala 8, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Mas a Segunda Revolução Industrial gera uma coisa chamada capitalismo monopolista, né? Devido a essa exclusividade com as colônias, controle, né, acirrado das colônias, surge também um etnocentrismo, uma série de justificativas, né, sociais para se entrar nesses continentes não civilizados, né? Isso tudo ocorreu. Este é um período, século XIX, que as máquinas melhoraram muito e há uma mão de obra, diríamos assim, nesses países industrializados, ociosa, muito grande. É o período, inclusive, que nós temos a imigração para os Estados Unidos, né, principalmente, para o Brasil, para a Argentina, na realidade para toda a América e também para as colônias desses países, da Inglaterra, da França e tal. A Inglaterra, na realidade, vai ser a ponta da lança aí, né? Tem o maior império colonial desse período e vai ter uma ameaça agora com a unificação da Alemanha. A Alemanha passa, diríamos assim, a perna na França como potência e começa a se rivalizar bastante com a Inglaterra e com a própria França também, né? Só para você ter uma ideia, já no início do século XX, a Alemanha fez uma dezena de barcos de guerra, né? Com certeza não eram para brincar de batalha naval, né? Na realidade eram navios de guerra e isso ameaçava esse império colonial inglês. Então as tensões já estavam prontas, né, para esse conflito, esse primeiro conflito que faz 100 anos, inclusive esse ano, que é a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial, a segunda parte, né, ela coincide também com a organização de sindicatos, né, dos grandes protestos, das ideologias pró-proletariado, socialismo utópico, socialismo científico de Marx e Engels, né, o próprio anarquismo, movimentos como o ludismo e o cartismo na Inglaterra, né, é um século assim bastante pesado. E coincide também, principalmente na sua segunda parte, que a gente chama de Belle Époque, né? O professor Beatty invariavelmente toca com vocês, conversa com vocês, né, a respeito, né, do impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, o próprio romantismo um pouco antes, né, que são movimentos artísticos que coincidem com esse período aí. Na realidade, o século XIX, um século pesadíssimo, um grande caldeirão de feijoada e cada ingrediente que você pega ali é um movimento social, político, econômico. É o longo século XIX, como dizia o nosso querido Eric Hobsbawm. A gente se fala, a gente vai se vendo por esse espaçozinho aqui legal que o Sigma criou, tá bom? Beijão!